bem-vindo novamente a mais uma palestra do Congresso Online Saúde Interior. Para quem chegou agora, meu nome é Alex Carniero, eu sou seu anfitrião aqui. E neste sábado, com esse friozinho gostoso de São Paulo, quem está em São Paulo sabe que tá um friozinho, não tá tão frio não, mas tá gostoso. Nós vamos ter 3 palestras com o tema solidão e espiritualidade durante esse sábado aqui, as 3 palestras do dia. A primeira palestra, que é essa daqui, é da Roseni Welmerink, que ela é diretora de um grupo de apoio chamado Celebrando a Recuperação. Olha só, o Celebrando, ele tem a mesma metodologia, a mesma visão de recuperação dos Alcoólicos Anônimos, né? Você deve saber que os Alcoólicos Anônimos são baseados naqueles 12 passos e tem uma série de regras e formas deles se reunirem, etc. O Celebrando a Recuperação se inspirou nos Alcoólicos Anônimos, só que ampliou a sua área de atuação não só para quem está com vício com álcool, mas para todo mundo que precisa se recuperar de traumas, maus hábitos e compulsões. Você tem algo aí na sua vida que te incomoda, que te faz mal e você não consegue se livrar? Ou de repente aconteceu algo no seu passado que te marcou, te traumatizou e você não consegue se recuperar, não consegue seguir em frente? Pois bem, os grupos do Celebrando a Recuperação, eles visam ajudar as pessoas nessa questão através de reuniões onde você pode se abrir, fazer a sua partilha e obter apoio. Olha, eu tenho certeza que você vai gostar dessa entrevista com a Roseni Welmerink. Bom, eu vou deixar vocês com ela agora, mas antes eu quero te convidar para a minha palestra de amanhã, no domingo à noite, às 20 horas, onde eu vou fazer ao vivo. Isso aqui que você está vendo, eu gravo algumas horas antes da palestra, mas no domingo às 20 horas eu quero fazer ao vivo. Eu quero estar com você, interagir com você pelo chat. Então, entre na sala de conferência às 20 horas amanhã para a gente se encontrar e fazer um grande fechamento, uma grande festa do Congresso Online Saúde Interior, que olha, tem dado o que falar, a galera tem me dado feedbacks incríveis e eu espero estar com você amanhã então. Então fiquem, pessoal, com todo o cuidado e todo o zelo da Roseni Welmerink. Até já! Roseni, seja muito bem-vinda ao Congresso Online Saúde Interior, é um prazer ter você aqui. É um prazer falar um pouquinho sobre o Celebrando e ver um congresso que visa esse bem-estar emocional que é tão necessário nesses momentos. Obrigado, Roseni. Roseni, para o pessoal te conhecer, a primeira pergunta que eu faço para todos os palestrantes é que você fala um pouquinho de você e a sua atuação lá no Celebrando a Recuperação. Pois é, então meu nome é Roseni e eu tenho o privilégio de liderar esse trabalho aqui no Brasil. É um trabalho que está em cerca de 70 países ao redor do mundo. O trabalho está traduzido em cerca de 26 idiomas. Então, não é mais algo que está na Califórnia, porque ele nasceu na Califórnia, mas agora está distribuído ao redor do planeta, vamos dizer assim. Então, é um trabalho muito rico. Ele começou apenas há 30 anos. E nesses 30 anos já houve todo esse desenvolvimento. Então, é Celebrando a Recuperação, em inglês Celebrate Recovery. E eu conheci esse programa em 1900... Não, desculpe, foi em 2000, no ano de 2000. No finzinho de 1999, comecinho de 2000. E eu achei muito interessante porque ele tem a ver com os 12 passos, os Alcoólicos Anônimos, e tem uma estrutura um pouquinho diferente, porque ele junta com as bem-aventuranças de Mateus. E não é só para a área de dependência química. Ela envolve o grande vilão da recuperação, que é a codependência. Então, é para todas as áreas, como você disse, para traumas emocionais, para maus costumes e para dependências. Então, da mesma forma que os Alcoólicos Anônimos, o Celebrando iniciou dentro de comunidades cristãs, né? Mas não é fechado só para os cristãos. Como é que funciona isso? Pois é, essa parte que é muito interessante, porque é para todas as pessoas, é para todas as pessoas. Na verdade, o cristão, o religioso,
é o mais resistente a mudanças. Porque ele muitas vezes tem essa ideia, não, é só eu orar mais, é só eu ler mais, é só eu trabalhar a minha mente cognitiva, porque meu problema, eu já tenho Jesus, então eu não preciso, eu não tenho mais esses problemas. Então ele nega a depressão, ele acredita que a depressão, por exemplo, é uma coisa que alguém que não está lendo a Bíblia e orando. Ele nega a compulsão sexual, porque ele diz que a compulsão é simplesmente o capiroto, ele dá o nome lá, né, que veio e tomou a pombagira, esse tipo de coisa. Faz Então, a o religioso... transferência da responsabilidade, né, para o diabo, né? O diabo Exatamente, acaba... exatamente. O religioso é o menos suscetível a mudanças. Então, é muito bom, no Celebrando, as pessoas não religiosas, elas se implicam melhor. Elas Olha têm só. menos dúvidas intelectuais, elas não querem saber o que o teólogo fulano disse, o que o pastor Beltrano disse. Então, elas chegam com o coração muito mais aberto. Com o coração muito mais aberto à mudança. Se precisa tomar remédio, ela toma o remédio, ela não tem problema com psiquiatra, com psicólogo, com psicanalista. O religioso em si, ele é uma pedra e é difícil a ser penetrada. Então, o Celebrando é aberto para todo e qualquer tipo de pessoa. Isto. E outra coisa, tem muitos outros religiosos que fazem parte. Nós temos nossos irmãos católicos, nós temos as religiões afrodescendentes que estão lá como pessoas, né? Então, o que me fascina é que ninguém é um estereotipo. Ele é crente, ele é da Assembleia, ela é da Macumba. Não, não tem isso. É para todas as pessoas, inclusive para o ateu. Aquele que, eu sempre digo, Alex, que o ateu é aquela pessoa que não acredita em alguém que ela pesquisa tanto, né? Não tem ninguém que pesquisa tanto sobre Deus como o ateu. Tem até um livro chamado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, né? Exatamente. Então, nós temos um querido, ele é ateu, e ele vem, ele falou, tem algum problema? Eu sou ateu, tem algum problema? Eu falei, é claro que não. Jesus Cristo daria muita boa-vinda àquele que não acredita em Deus. Só o fato dele estar nosso Celebrando acontece dentro de uma igreja evangélica. Sim. Então é muito legal. Ele entra na igreja evangélica, ele ouve de Jesus e ele pergunta para mim se eu tenho problema em ele estar lá. Claro que não. É o que eu falo aqui na comunidade do Saúde Interior, né? O Saúde Interior, ele é laico, né? Aqui a gente fala de saúde mental, de recuperação para o ser humano, né? Só que eu sempre comento, a espiritualidade, ela é uma forma muito poderosa de você superar transtornos, e eu conto a minha história, né? Eu abro lá, eu falo para as pessoas, eu sou cristão, e eu digo, olha, particularmente falando, acreditar em um Deus que me ama é o que me trouxe até aqui, né? Agora, cada um vai buscar o que o Celebrando chama de poder superior, né? Mesmo que esse poder de superior, né, no caso dos ateus, dos agnósticos, seja esse poder interior dele, talvez a força da família, enfim, alguma coisa que transcende a gente mesmo, é muito terapêutico, né? O que você acha disso, Roseli? Pois é. Os alcoólicos anônimos, eles nasceram numa comunidade cristã, bíblica, e durante um tempo, depois de um tempo, eles resolveram abrir. Então, não era mais, Jesus não era mais o poder superior, era como você concebe, né? É o teu Deus como você concebe. E em 30 anos atrás, então, Celebrando, trouxe de volta a pessoa de Jesus. Então, apesar de todos serem muito bem-vindos, né, a pessoa de Jesus é o centro de Celebrando a Cooperação, entende? Então, são todos muito bem-vindos. Porém, e nós nos apresentamos como filhos e filhas amadas de Deus. E eu queria fazer um comentário aqui, quando eu falei sobre o religioso. Freud falou uma coisa muito interessante. Ele falou que ele não gostava de crente, porque o crente é aquele que via o Pai Celeste como aquele pai que vai resolver as questões dessa pessoa sem que ela tenha que fazer nada. Então, ele falava, são pessoas preguiçosas, que não querem trabalhar as suas questões. E, quer queira, quer não, nós temos que concordar com Freud.
Tem muito religioso que, na verdade, não quer trabalhar as suas questões. Eles não querem se implicar com as suas questões. Sim, tem uma questão interior aqui que me leva a usar um analgésico. Então, ele quer lidar com o analgésico. Então, eu tenho uma compulsão alimentar, então eu simplesmente faço a bariátrica. Né? Mas eu não estou lidando com o que me causava comer demais. Então, eu simplesmente mudo para um outro analgésico, que talvez seja de compras excessivas. Aí eu quebro, né? Na pandemia, eu não tenho dinheiro mais para continuar usando o meu analgésico de compras. Então, aí eu vou para talvez a bebida. Então, eu só fico trocando de analgésico. E isso é muito típico do religioso, porque ele não quer lidar com a dor, porque ele acha que ele não tem que lidar mais, porque está tudo certo, ele aceitou Jesus e está tudo certo. Então, tem esses dois âmbitos muito importantes de se implicar. Né? A pessoa cristã é uma pessoa inteira. Então, ela vai entrar em contato com essa dor, ela vai lidar com essa dor, ela vai trabalhar essa dor. Ela não vai simplesmente subir no monte e esperar que Deus desça do céu e num passe de mágica, ela estar sarada. Não preciso mais remédio, não preciso de psiquiatra, não preciso de psicanalista e não preciso de psicólogo. Né? Esse é aquele religioso sobre o qual falei no começo. E a gente ouve muito o pastor Ed Renekiewicz, que é o pastor de uma comunidade, falando aqui para vocês, da Igreja Batista de Água Branca, é uma comunidade cristã, e ele tem uma proposta cristã um pouco mais lúcida do que a gente vê por aí. Ele sempre fala que a proposta do cristianismo ela não é mágica, como a Rosine estava comentando, ela é ética. Então, o cristianismo não é daquelas religiões que você faz algum tipo de ritual e recebe um pirlim-pim-pim na sua cabeça e as coisas vão mudar. A religião cristã, ela mexe com seus valores e a sua ética pessoal em relação a tudo que acontece ao redor de você. E como a Rosine comentou agora para a gente, você assumir a responsabilidade pela sua própria vida é o primeiro passo, né? A primeira decisão. É o que eu comento aqui, Rosine, com o pessoal. A superação de um transtorno mental, como uma depressão, requer que você faça uma revisão de todos os valores da sua vida, de todos os hábitos da sua vida, de todos os relacionamentos e de todo o seu cotidiano, porque a depressão é multicausal, né? Ela tem várias causas e você precisa dessa investigação e só você vai fazer essa investigação por você mesmo, né? O terapeuta vai te ajudar, o psiquiatra vai te ajudar, um grupo de apoio vai te ajudar, mas a direção da sua saúde interior está na tua mão, né? E é legal que a Rosine comenta que se você não assumir essa autorresponsabilidade, nem Deus vai conseguir ajudar você, porque você é o senhor daquilo que você faz, né? E esse posicionamento é que abre a porta para as terapias, né, Rosine? O que é muito legal é que Deus não vai ajudar você se você não se implicar, não porque não tem o poder, é porque ele é um gentleman. Sim. Jesus Cristo é um gentleman. Ele não vai entrar arregaçando se você não permitir. Né? Eu acho isso muito lindo. Ele nos vê como seres adultos. Sim. Então, enquanto nós não quisermos abrir as nossas áreas de recuperação, enquanto eu não entender, não, eu sou um mentiroso, eu sou alguém que lida com mentiras, eu não consigo falar a verdade porque eu tenho mais interesse na popularidade do que na verdade. Então, ele vai permitir que nós caminhemos como mentirosos, machucando pessoas, destruindo lares, porque eu não me impliquei ainda. Eu não me impliquei, mas um dia, se eu me implicar, as coisas vão se organizar. Então, a importância de nós reconhecermos que nós temos um Deus, um Jesus que vai nos respeitar. Ele não vai fazer porque eu não entendo, não porque ele não tenha poder, porque ele vai respeitar até onde eu queira abrir, até onde eu queira trabalhar as minhas questões. Isso é fantástico. Ele lida conosco com muito respeito, né? E eu gosto de usar o exemplo, Alex, de Judas. Ele deu oportunidade para Judas até o fim, né? Até o fim ele deu oportunidade, ele respeitou a decisão dele. O cara se enforcou, aí não é
questão de Deus, né? Ele se enforcou. Uma decisão Mas dele, né? foi decisão dele. Ele não quis se arrepender. Ele não quis se arrepender, né? Ele vendeu Jesus e tal. Mas eu acho muito lindo que Jesus deu oportunidade até o fim, mas não o manipulou a não fazer o que ele tinha. Isso Sim. é fantástico, não é não? Sim. E essa é a diferença, na minha visão, dessa teologia cristã de uma teologia da mitologia grega, por exemplo. Os deuses gregos, claro que ninguém mais acredita nos deuses gregos como há muito tempo atrás, mas só fazendo uma comparação, os deuses gregos são infantis, são chantagistas, são encolerizados, são egoístas, eles têm essas cobiças, né? É muito interessante, porque os deuses gregos é um reflexo não de Deus, mas da humanidade, né? E é por isso que a mitologia grega é tão interessante, né? Porque aqueles deuses falam da gente mesmo, né? E, Uhum. bom, enfim, o papo tá ótimo, mas eu preciso voltar aqui para o assunto. Eu combinei com a Roseni de perguntar para ela o seguinte: o que acontece com a gente que a gente acaba desenvolvendo? Traumas, maus hábitos e compulsões, né? Explica para a gente quais são o que acontece com a gente que acaba gerando isso nas pessoas, Roseni? Então, tem várias teorias cognitivas comportamentais e psicanalíticas, e eu fico mais com a psicanalítica, que todos nós, desde o nosso nascimento, acredito que até os 5, 6 aninhos, nós estamos formando quem nós somos. E Uhum. eu vi um livro de dois psiquiatras que formalizaram isso de um jeito muito legal. Ele falou assim, nós nascemos com um tanquinho de amor vazio. Uhum. E esse tanquinho, ele vai sendo enchido pelos nossos cuidadores, nossos pais, ou no caso, né, dos pais terem falecido, nossos padrastos. E a consistência, por exemplo, de sermos tocados, de sermos abraçados, de sermos cuidados, né? Não só a troca da fralda, não só a mamadeira ou o peito, mas isso vai enchendo o nosso tanquinho. E nós, aos 6 aninhos, estamos minimamente cuidados, né? Nunca vamos ter esse tanquinho de amor totalmente cheio, porque os pais também não tiveram os seus tanquinhos de amor cheio. Mas nós recebemos o que esses pais nos dão. E muitas vezes, muitos de nós, não temos a metade desse tanquinho cheio, que nós chamamos seres, nós lidamos com nós não somos esse ser funcional, nós acabamos sendo seres disfuncionais. Uhum. Então, o resto da vida, a gente vai procurar encher esse tanquinho com uma outra pessoa. É um outro que vai satisfazer. É o meu trabalho, é a minha posição social, são os meus estudos. Aí eu procuro coisas para encher esse tanquinho. Uhum. E aí, na minha opinião, reside as questões das compulsões. Porque, por exemplo, eu posso escolher pessoas para encher esse tanquinho. Só que não vai ter ninguém nunca que vai conseguir encher esse tanquinho, porque o buraco é meu. Né? Amor é uma escolha. Eu escolho estar com outra pessoa. Eu não necessito estar com outra pessoa. É muito bom se eu tenho essa pessoa, mas se eu não tiver, passo meus perrengues, mas eu vivo. Né? Eu não morro sem essa pessoa. Aí eu também posso escolher que nós não falamos muito, Alex, mas é o workaholic. Ele coloca o trabalho nesse local. Então, meu trabalho, eu tenho que ser bem-sucedido, eu tenho que dar certo. Né? Então, eu posso colocar, então, álcool, drogas, mas e aí, nós falamos um pouquinho no começo, eu posso colocar religião. Então, eu não saio da igreja. Eu tenho tudo quanto é cargo na igreja, mas ainda com aquele tanquinho vazio. Então, eu coloco vários analgésicos dentro desse tanque. Porque, na verdade, a minha questão é identidade. Eu não sei quem eu sou, né? Porque isso aconteceu na minha infância. Aconteceu algo nessa infância. E pode ser tipo... é interessante que o que pode causar para uma pessoa essa disfunção não causa para outra. Mas, vamos dizer, uma separação brusca dos pais nessa fase da criança, né? Do 0 até os 5 anos. Esse pai que estava lá, que é a pessoa que dá identidade, nós acreditamos, dentro da psicanálise e biblicamente, teologicamente falando, quem dá identidade para o filho não é a mãe.
A mãe é aquela que carrega, aquela que tem um aconchego com o filho, ela é aquela que cuida. Mas quem dá a identidade é o pai, né? É a lei, segundo a psicanálise, né? A mãe, ela acolhe, né? É o pai que sabiamente, de um jeito natural, tira essa criança das garras dessa mãe, né? Deixa ele chorar um pouquinho, você vai lá depois. Ele brinca com o menino, né, de futebol. Não, vai cair, vai se machucar, mãe. E o pai, não, tá tudo bem. Depois a gente coloca um mercúrio, alguma coisinha Eu assim. sei bem como é, Rosine, sei muito bem como é. Não, Alex. Então, aí que acontece? Quando essas perdas acontecem nessa infância, a presença do pai, a presença da mãe, pode causar esse mal-estar, que vai ter que ser trabalhado antes. Mas nesse período, então, o uso dos meus analgésicos, sejam eles quais forem. Então, acredito que é assim que começa essas compulsões, começam lá atrás. Né? E muitas vezes nós tentamos lidar com a compulsão em si. Né? A compulsão não é. A compulsão É é um um sintoma, sintoma. compulsão, né? Isso, isso. Legal, legal. Se a gente não trata essa origem, né? E agora a pergunta é como tratar, como Uhum. é que é a sua visão sobre um processo terapêutico que nos ajude a lidar com esses buracos que nós temos interiormente e a gente consegue mudar hábitos, parar com compulsões e sermos curados de traumas. Como você vê esse processo de recuperação? Então, Alex, eu vejo a importância, em primeiro lugar, de nomear, Tá. dar nome. Né? Dar nome, né? Freud falava que a palavra cura. E para os cristãos que estão vendo, é a mesma coisa que Tiago falou, né? De confessar, de dar nome. Uhum. E eu posso fazer isto para uma pessoa, para o meu terapeuta, para o meu padrinho, para o meu prestador de contas, e posso fazer isso para o meu analista, para o meu psicólogo, mas eu preciso nominar. Quando eu nomeio, já é meio caminho andado. Tá. Né? Eu estou lidando com compulsão sexual. Não é que é coisa de homem olhar a mulher pelada. Não, eu tenho uma compulsão, eu preciso fazer isso. Não, eu tenho um problema com mentira, eu minto. Eu sou um compulsivo e não consigo ver a realidade. Eu vejo tudo diferente para o meu benefício. Então, eu sou um egoísta. Eu sou um self-centered. Né? Dar nome. Não, não é que eu bebo de vez em quando. Eu bebo de vez em quando, mas eu preciso beber de segunda a domingo. Eu nunca caio de porre, mas eu preciso da bebida. Então, eu sou eu tenho problema com o alcoolismo. Então, Alex, é dar nome. Quando eu consigo dar nome, né, tem uma expressão em inglês que eu acho linda. E eu vou falar em inglês, depois eu traduzo, né? Mas em inglês fica melhor porque rima. What I can feel, I can heal. Uhum. O que eu posso nomear como sentimento, o que eu sinto quando eu dou nome, isso pode ser curado. Uhum. Mas quando tem não, é que é só um Uma probleminha, né? dissimulação, né? Isto. Quando eu não acho que é um problema, então esse problema pode me destruir, porque eu não dou nome. Então, a princípio, eu diria que é reconhecer, dar nome. E aí, né, na análise, a gente vai ver um pouquinho da infância, no Celebrando a Recuperação, tem o quarto passo, que é o passo em que eu faço um inventário, e essas coisas vão vindo aos pouquinhos. Eu acho que tem que ser aos pouquinhos, tem que ser um dia de cada vez. Uhum. Eu não gosto daquelas coisas que você tem que entrar e tem que sentir o que aconteceu na infância, sabe, de uma vez só. Não. Eu acho que é um dia de cada vez, através de relacionamentos, através de um trabalho como esse que está sendo feito, de um congresso no qual vários palestrantes falam sobre alguns assuntos. Então, eu reconheço cognitivamente falando, aí depois eu vou trabalhar a minha própria questão. Fantástico, fantástico. Você estava falando, enquanto você estava falando, eu até fui lembrar um filme que eu assisti que é exatamente isso, que é o Flight do Denzel Washington, né? Que é o Uhum. voo. Não sei se você já assistiu, Roseli. Uhum. É muito rico aquele filme. É Acho que fantástico, é né? muito lindo. Sem dar o spoiler, né? Mas ele acaba finalmente. Eu bebo porque eu sou alcoólico. Lembra daquela frase? Exato. Eu bebo porque não é porque eu sou alcoólico, eu tenho um problema, né? Nós sempre dizemos que a negação é a antítese da recuperação.
não, todo mundo bebe um pouquinho. Sim, todo mundo bebe um pouquinho, mas você consegue parar de beber? Ah, não, é que eu sou... Nessa cultura não dá para falar a verdade, né? As pessoas não vão gostar da gente, né? Mas até onde, né, as minhas mentiras vão? Então é isso, quando eu reconheço, eu tenho uma área a recuperar, eu tenho um problema e eu vou protagonizar isto para eu trabalhar. Eu gostei do nome do filme, é isso mesmo. Tem um outro que passou essa semana, que é Beleza Oculta, né? Beleza Oculta. Eu não vi ainda esse. Esse é muito lindo também. Também não vou dar o spoiler, mas ele não consegue dar nome à dor dele. Ele perde uma pessoa muito querida, só que ele não consegue dar nome. A esposa consegue, mas ele não. É um filho. E é tão lindo quando ele consegue dar nome. Ele fala várias vezes, as lágrimas caem, passa por uma catarse, e ele consegue dar nome. E ali começa algo novo na vida daquele homem. Muito lindo também. Que bacana. Bom, você que está assistindo a gente, tem 2 filmes já recomendados pela Roseni, que é Flight, que em português é O Voo, que o protagonista é feito pelo Denzel Washington. É um filmaço, roteiro sensacional, qualidade de produção ótima e tem valores muito legais que a gente pode aprender muito com aquele filme. E quando a Roseni falou dessa negação, dessa dissimulação, eu falei, cara, que filme que eu vi que era justamente isso, aí eu lembrei. E o Beleza Oculta, é isso o nome do filme? Beleza Oculta. Beleza Oculta para você assistir. Pois é, Congresso Online Saúde Interior também é cultura. Vamos lá, as outras últimas perguntas, Roseni, que o nosso tempo, a gente está se aproximando já para o final. Tá, o que eu ia te perguntar é, como é que funciona isso dentro de um grupo de apoio? Né? Porque você pode iniciar um processo terapêutico com um psicoterapeuta, individualmente, mas também tem o trabalho do grupo. Onde o grupo entra nessa história? Como é que funciona? Você se expõe ou não? Como é que tem a questão do sigilo? Como é que eu trato essas questões dentro de um grupo de pessoas? Explica pra gente. Pois tá bom. Então, o grupo de apoio no Cérebro na Recuperação tem algumas diretrizes básicas. A primeira dela é que eu falo na primeira pessoa. Por exemplo, no meu caso, eu estou trabalhando na procrastinação e questões relativas à confiança. Então, eu dou um nome. Mas não é que nós todos temos problemas de confiança, é que nós todos... Não, é eu falo na primeira pessoa. E quando eu falo nós, a primeira do plural, a pessoa que está no grupo, que está coordenando o grupo, o coordenador, ele mostra a plaquinha eu. A segunda regra é que ninguém vai dar pitaco na minha partilha. Ninguém vai falar, então, Roseni, faz isso, procura tal psicólogo, procura tal livro, leia tal livro, ouça tal mensagem. Porque aquela partilha, aquilo que eu fiz, que eu falei, é algo muito particular, é algo meu. Então, não tem como ninguém falar o que eu faço, o que eu não faço. Mesmo porque, muitas vezes eu sei o que tenho que fazer, eu só não faço porque eu não faço. Né? Então, é muito legal quando eu estou lá e ninguém diz para mim o que fazer. A outra regra é que o que eu falo no grupo fica no grupo. Isso é de grande importância. Porque no momento que eu sinto que o que eu falar vai vazar, eu não falo. E como nós falamos no começo, dar nome é base para a minha recuperação. Eu preciso dar nome. Eu sempre uso o exemplo de algo que está uma infecção, né, que está subcutânea, e só tem uma pontinha de um machucadinho, uma dorzinha, mas ali na parte subcutânea está cheio de pus, está cheio de coisa estragada, um machucado muito grande. Então, eu não consigo trabalhar com ser curada enquanto aquilo não sair, né? O médico faz um cortezinho, né? Faz a limpeza, passa o que precisa ser passado para que aquilo saia. Então, isso também na nossa vida. Tem algumas coisas que estão putrefadas ali, que a gente nem tem noção. Então, tem que ser aberto, que é a fala, que é o processo no qual eu falo, no que eu dou nome. Então, é muito importante que eu me sinta seguro para falar sobre um abuso sexual que eu passei, ou sobre uma traição que eu fiz. Então, eu me sinto culpado porque eu traí o meu cônjuge e eu tiro isso indo para a igreja, ou então comendo demais, ou então bebendo demais, ou então trabalhando demais. Né? Então, essa terceira diretriz é muito importante. A quarta tem a ver com a linguagem. A linguagem que eu falo, por exemplo, tem recaídas.
né? Vamos dizer que a minha área de recuperação seja compras, eu compro demais. Então, eu estou fazendo uma partilha. Então, aí eu falo o que aconteceu. Eu não posso falar, olha, sabe, passei em tal loja e eram bolsas de couro e o valor foi tanto, foi tal loja, né? No outro dia está todo mundo lá nessa Sim, loja. sim, É uma linguagem gráfica. sim. Né? Se a minha questão é álcool e drogas, eu também não digo o bagulho Foi que eu uma usei. delícia aquela viagem que eu fiz, foi maravilhoso. Não dá para você falar isso, né? Né? Então, todo mundo vai procurar onde foi que ela fez a Não. viagem. Então, essas regras nos ajudam a manter a veracidade do grupo, a autenticidade do grupo. E o que é muito legal também é que o coordenador do grupo é alguém que está trabalhando aquela área. Né? Então, ele faz a partilha dele, e a partilha dele ela ressoa para o grupo diferente, porque é uma Uhum. partilha de alguém que está trabalhando aquela questão. Não é uma questão intelectual, é uma Uhum. questão de gut, uma questão, né, de coração. Uhum. Então, isso que faz a diferença. São pessoas que estão trabalhando, é um lugar seguro, é um lugar em que eu posso abrir e ninguém vai me cobrar. Olha, aquela situação, você falou lá, né? Você traiu sua esposa, como que tá isso? Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Porque Que seja ele faz a coisa extremamente inconveniente, né, para a pessoa. extremamente conveniente. Então, não se fala, saiu daquela sala, se esquece o que foi falado lá. Ah, Né? Foi só um momento em que eu falei, que eu dei nome. Então, grupos de apoio, eles são muito importantes. ah. É muito bom estarmos com o nosso psicólogo, é muito bom estarmos com o nosso amigo, mas quando eu estou num grupo, uma dimensão da minha recuperação, uma dimensão da minha cura acontece. Interessante, interessante, interessante até para explicar para as pessoas a segurança que existe, né? Toda uma regra de segurança da sua vida íntima para que você participe desse grupo de apoio. E Roseni, nós estamos vivendo no Brasil um período extremamente difícil, em vários sentidos. A nação ela tem sido fustigada não só pela Covid-19, mas pela crise econômica, pela crise política, não importa a vertente do espectro político que você vive, você certamente, né, você que está me assistindo, certamente vê essa tensão política, essa tensão econômica, essa dificuldade dos brasileiros com a palavra é incerteza. Todas essas crises elas geram essa incerteza e nada mais gerador de transtornos mentais do que a incerteza. Como é que você vê, Roseni, os próximos meses? A gente ainda está sendo fustigado pelo vírus, ainda não tem vacina. O Brasil agora, em agosto, setembro, está tentando voltar, né, com muita cautela, mas provavelmente aí em janeiro, fevereiro deve estar a vacina, mas ficará o efeito colateral desse ano difícil, principalmente na área dos transtornos mentais. E eu falo isso baseado naquela pesquisa da revista científica The Lancet, que analisou, né? Você já deve ter ouvido falar, que ela analisou todas as pandemias passadas. E em 100% das pandemias passadas houve um acréscimo importante dos transtornos mentais. Né? E eu estava conversando com a Roseni antes da entrevista, que ela tem sentido isso. Como é que você vê o futuro do Brasil aqui 2020, 2021 e como as pessoas podem lidar com todas essas incertezas? Uhum. Acho que a primeira coisa que me vem à mente é o fato de entendermos que a pandemia ela não traz nada que já não estivesse dentro de nós. Né? Ela simplesmente elucida o que já estava dentro de nós que nós não vimos na correria. Então, ela não trouxe o medo da morte, nós já tínhamos o medo da morte. Ela não trouxe a pobreza. Nosso sistema sociopolítico já era não privilegiava certos grupos sociais. Ela não trouxe o divórcio. Nós já estávamos divorciados e não sabíamos, não tínhamos assinado o papel, não morávamos na mesma casa, mas ficávamos o tempo todo longe e à noite nós assistíamos Netflix e no fim de semana nós viajávamos. Então, não tinha relacionamento.
Já nós delegávamos os nossos filhos para as escolas, para os avós, e agora nós não estamos podendo, temos que cuidar dos nossos filhos. Ai, que horror! Uhum. Uhum. Então, a primeira coisa é entender que a pandemia ela só está trazendo os nossos conteúdos que já estavam lá. Então, isso ajuda muito, né? É algo mortífero, é algo sério, mas ela não tem o poder que nós estamos dando para ela. Porque a gente joga para a pandemia Uhum. as questões que nós já tínhamos. Nós não conseguimos ficar sozinhos com a gente mesmo. Interessante. Não é Interessante. mesmo? Nós não gostávamos de ficar sozinhos, nós não podíamos ficar sozinhos, né? E agora teve que, né? E aí tem uma questão, nós usávamos analgésicos, As muitos lícitos, distrações, né? as distrações para tirar-nos desse, para nós não vermos nossos conteúdos. Nós íamos no cinema, nós íamos dançar, nós íamos nos shows, nós viajávamos, e Uhum. de repente, parece que é forever, né? Parece que faz um tampão, não podemos fazer isso. Então a gente está lidando com as nossas questões que já estavam lá. Então, eu vejo que essa pandemia pode nos tornar pessoas bem melhores. Ah, Essa pandemia pode nos tornar pessoas bem melhores, né? Olhando os necessitados. Né? As primeiras pessoas que mais sofrem com a pandemia é o pobre, é o negro. uhum. Né? Uhum. Porque já não tem, né? Então fique sozinho na sua casa se alguém tá doente. Mas como? Se é um cômodo que mora todo mundo, não é mesmo? Então fique em casa. Mas como? Se eu preciso trabalhar, se eu morro de fome, ou eu morro. Isso vale para classe média, para classe pobre numa favela, por Uhum, exemplo, como uhum, é possível, né? Uma família de sete uhum. pessoas vivendo em 2 cômodos, né? Uhum, né? E não, fique em casa. Como ficar em casa? Ou eu morro com o vírus ou eu morro de fome, né? Então, a gente está olhando como sociedade, né? Como sociedade, o que já estava, né? A pandemia não trouxe tudo isso, já estava, só ficou mais claro. Então, eu acredito que a gente pode, cada um de nós, nos implicar com as nossas questões. Eu sempre acho que o mais importante de tudo, nós vermos o outro. Eu acho que essa pandemia está nos fazendo ver o outro. Nós não víamos mais o outro, nós víamos só nós mesmos. Nós não víamos mais o outro. Então, eu acredito que essa questão de solidariedade, essa questão, eu não acho que ela também vai nos mudar. Nós, daqui a 5, 6 anos, estaremos voltando no nosso orgulho, nossa maneira de ser. Mas, nesse momento, tem algumas pessoas que estão se implicando com elas mesmas, estão se implicando com um engraxate, com uma passadeira de roupa, com uma pessoa que arruma a nossa casa, com o servente da escola, com a nossa manicure. Né? Ontem eu tive o privilégio de estar com um grupo lindo, sabe? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, Alex. Claro. Eu visitei um salão de beleza. Eu frequento, é o salão que eu frequento, e aconteceu uma tragédia. Uma das manicures, ela cometeu suicídio. Uau. E foi traumático para todos eles. Então, é um grupo de por volta de 40, 50 profissionais nesse local. Eu tive o privilégio de estar com eles ontem. Todo mundo com a máscara. Foi a primeira vez que eu saí desde a pandemia, né? De março, para dar uma palestra, né? Assim, a vivo e a cores. E eu fui tão tocada pela maneira como eles estavam machucados. Porque era uma pessoa que entrava e saía com elas e com eles o tempo todo. De repente, essa pessoa se enforca, né? Por quê? O que eu fiz? Por que eu não fui atrás? Por que eu não vi como estava? Por que eu não... Né? E mil perguntas. Então, nesse momento, a solidariedade. Nesse momento, não dá para culparmos, não dá para... as pessoas estão com fome, Uhum. né? As pessoas estão com fome. Uhum. As pessoas estão carentes. Eu falei para essas meninas ontem, eu falei, olha, a primeira vez que eu saí de casa na pandemia e fui tocada foi no salão de beleza. Uhum. Alguém segurou minha mão, alguém segurou meu pé. Então eu falei, vocês não são simplesmente manicures e pedicures. Uhum. Né? Existe algo de saúde ali, não tem, Alex? Sim, claro. Existe algo de saúde ali. Né? Mexer Toca-se com a cabeça. no físico, né? Da Isso. pessoa, né? Isto, isto, né? Quantas pessoas, talvez o único toque semanal seja o do cabeleireiro, que lava a cabeça, que Exato. lava a mão. Então, olharmos que esses profissionais da saúde
né? As pessoas que nos ajudam em nossas casas, que fazem nossa unha, que lavam o nosso cabelo, são seres humanos, que precisam ser respeitados. E eu falei para elas que o trabalho delas não é diferente do meu, não é mesmo? Não é diferente do meu. Inclusive, o meu eu tenho feito dessa forma, né? Desde março. Elas agora estão tocando essas pessoas, né? Essas pessoas que não estão sendo tocadas durante tanto tempo, né? Ou que estão sendo tocadas de um jeito não saudável, né? De um jeito discriminatório. Então eu diria isso, que essa pandemia está elucidando o que nós temos por dentro. Essa pandemia está mostrando onde nós precisamos trabalhar e entendermos que nós precisamos de um poder superior, que nós não damos conta, que nós sozinhos não damos conta. Muito boa a sua visão, eu aprecio esse conselho muito, que é uma visão de esperança a partir do caos, né? Se há um caos, é porque há algo a nos ensinar, né? A gente pode sair dela fortalecido. Eu desafio, né, no bom sentido, o pessoal do Saúde Interior, sempre, né? Eu falo, eu desafio você a sair dessa pandemia melhor do que você entrou. Que ela seja uma forma de você rever seus valores, seus hábitos, sua saúde, né? E a gente estarmos melhor depois. Roseni, você... deixa eu falar uma coisa. Você comentou do suicídio, né, que ocorreu nesse grupo, e eu queria falar para você que está nos assistindo que nós vamos ter 2 suicidólogos no Congresso Online de Saúde Interior, a psicóloga e suicidologista Karina Fukumitsu, que é uma grande autoridade nesse assunto de prevenção ao suicídio, e também o doutor Edilson dos Reis, que ele é capelão e professor da Universidade Federal do Mato Grosso, que ele é professor do único curso de pós-graduação de prevenção e suicídio do Brasil. É interessantíssima a visão desses dois e ambos vão falar sobre esse assunto importantíssimo, urgente, já que o congresso está acontecendo aqui no Setembro Amarelo, nós vamos ter 2 pessoas falando sobre isso e trazendo orientações de como a gente lida de uma forma humana, de uma forma respeitosa com esse tema tão difícil. Roseni, eu poderia aqui, sinceramente, ficar a tarde toda conversando com você, mas a gente tem o nosso tempo aqui para fazer e eu quero te agradecer de coração por você ter aberto esse espaço para nos ensinar, para nos orientar e para nos dar esperança nesse tempo que a gente está vivendo. Muito obrigado, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Eu queria então dar o nome do projeto, é Celebrando a Recuperação. Sim. Nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook. Então procura Celebrando a Recuperação e vai ser um privilégio poder falar um pouquinho mais sobre esse processo de recuperação. Muito obrigada pela oportunidade. De nada, querida. E você fica com a gente ainda tem bastante palestras para acontecer de diversas áreas, são dias temáticos, um dia só para falar sobre a depressão, outra só para falar sobre a ansiedade, a outra para falar de filhos, né, que as crianças foram muito afetadas pela essa mudança de rotina, e diversos temas lá. O cronograma você deve estar recebendo no nosso grupo do Telegram ou por e-mail, e estaremos juntos já já. Muito obrigado, Roseni, e um abraço a você. Até a próxima palestra. Até. Tchau. Tchau, tchau, tchau.